Aprendi recentemente, muito recentemente, acho que faz 2 semanas, que existe um termo chamado desmame noturno. Eu não sabia que existia esse termo, essa terminologia, vamos dizer. Eu estava com recém-nascidos, até esse momento da gravação, já passaram 10 por nossa casa. Na verdade, eu nem sabia direito que tinha essa teoria, esse conceito de ir diminuindo as mamadas por noite no bebê. O que eu tinha? Eu não tinha ajuda, eu não tinha curso, eu não tinha nem mãe nesse país, mas eu tinha necessidades, eu tinha bebês e eu tinha que juntar tudo. Então, mesmo sem saber do termo que existia, né, do termo, né, desmame noturno, eu tinha uma necessidade de dormir e eu tinha bebês. E incluindo todo esse conceito que eu falo para vocês, todos esses vídeos, essa mentalidade, primeiro, de entender eu como mãe, ou você pai, que esse bebê não precisa de mim para tudo, cada minuto de cada dia. Claro, quando tem uma necessidade, eu que vou suprir essa necessidade. Mas, se eu tirar o olho desse bebê por algumas horas do dia, isso é saudável. Então, primeiro eu tenho que entender isso. Entendendo isso, eu repasso isso para o bebê. Considerando todas as outras necessidades, as necessidades emocionais. Não inventando. Esse bebê, se eu não tiver em vista, não sobrevive. Não, não é assim. Tô falando assim, desse jeito que eu tô repassando para você. Você primeiro ter a autonomia, você passar essa autonomia para seu bebê. Essa confiança, esse entendimento de não achar que seu bebê vai, não sei, desaparecer, deixar de existir só porque você tirou os olhos por 30 minutos, 1 hora. Entendeu? Então, levando tudo em consideração e criando a separação dos ambientes de sono, que eu apoio, eu sei que você pode não concordar, não é que tem um certo e errado, tá? Não é que eu faço certo e você faz errado, não é assim, cada um determina o que vai fazer. Mas eu, com tanta experiência assim, você já sabe que eu apoio essa separação de ambientes, até porque a mãe, na minha opinião, e o pai precisam dormir, precisam desse descanso, e o bebê também, e a mãe atrapalha muito o bebê. A mamãe não deixa o bebê dormir. Primeiro, porque cria essa independência. O bebê tem que toda hora olhar e ver a mãe. A mãe, principalmente, em primeiro lugar, acha que precisa virar o rostinho e ver o bebê. Então, a mãe desassociando essa necessidade vai desassociar com o bebê, espero que antes de nascer, e depois o bebê não vai nem saber que existia um pensamento de que quando eu olhar tem que sempre estar com a mãe na vista. Criando já esse ambiente assim em casa e o bebê separado da mãe quando acorda de noite e quando o bebê está entre um ciclo de sono e o outro, que acontece com mais frequência do que a mãe. A mãe também, a cada 2 horas, mais ou menos, assim, tá 1h30, 2 horas, está entre um ciclo e outro. Então, assim, você vira na cama, dá aquela leve acordadinha. O bebê também faz isso, só que faz com muito mais frequência. Nesses casos, quando estão no mesmo ambiente, um olha para o outro, um acorda o outro. Mãe acorda bebê, bebê acorda mamãe. Nessas acordadas, o que acontece? A mãe acaba que, às vezes, inventa demais. E o bebê vai na onda da mãe. Então, o bebê, eu sempre escuto, mas eu passei essa noite em branco. Por quê? Porque o neném acordou 3 horas da manhã e eu fiquei ali, cuidando dele. E eu pergunto, e o que isso tem a ver com você ficar a noite acordado? Porque, tipo, tava chorando, tava com dor, tava com alguma... Não, mas ficou acordado, aí tive que levantar com ele. Depois quer saber por que não consegue esse desmame noturno. O bebê está mamando, claro, no início é assim mesmo. O bebê acorda com muita frequência para mamar por necessidades fisiológicas. Mas continua acordando de hora em hora porque a mãe cria essa necessidade na cabeça de estar toda hora ligado ao bebê. Dormindo juntinho, toda hora que a bebê acorda, a mamãe acorda e tenta suprir as necessidades do bebê que não são necessidades que a mãe acredita que são. O bebê tem uma necessidade, vamos chamar de real, de acordar, olhar, tá ali de boa, dá uma viradinha, dependendo da idade, né? Olha pra cá, olha pra lá,
talvez pegue chupeta, você sabe, talvez tá chupando chupeta, talvez não, talvez o dedão, talvez nada, talvez só tá ali, existindo. A mãe percebe que o bebê fez um barulhinho e a mamãe tem uma necessidade que ela percebe, porém, que não existe. Ai, o bebê precisa de mim. Nesse exemplo, o bebê não precisou da mãe. O bebê simplesmente tá entre um ciclo de sono e outro, acordou, olhou, não tem necessidade nenhuma. A mãe inventa, vamos dizer assim, isso não é todo o caso, mas vamos dizer, isso acontece toda noite, tá? E daí, a mamãe inventa, ela tá acordada, portanto, ela precisa de mim. Primeiro, não, só porque acordou não precisa da mãe. Daí a mamãe acorda, não precisava, agora tá perdendo o sono e não precisava. Agora acordou o bebê mais ainda porque a mãe associa bebê acordado com necessidade da mãe. Daí o bebê começa a associar uma coisa com outra. Eu só consigo voltar a dormir quando minha mãe me pega no colo, minha mãe me dá isso, isso, aquilo, minha mãe conversa comigo, minha mãe me dá peito. E cria uma necessidade falsa. Não era necessidade de chegar e acordar toda hora em hora para mamar, para pegar peito, para pegar chupeta, para pegar isso, aquilo. Quando seu bebê chora, obviamente, vai lá ver o que precisa. Não chorou? Então por que você está acordando? E por que você está acordando seu bebê? Deixa ele de boa. Deixa de boa, ele não precisa de você tanto quanto você pensa que precisa. Eu sei que parece meio bravo falar assim, mas não precisa. Nós queremos sentir necessitados na vida de alguém. Alguém precisa de mim, portanto eu sou importante. Não, você precisa ser importante e você precisa da sua identidade por quem você é. Porque se você associa quem você é e sua importância nesse mundo só por causa da presença de um bebê na sua casa, ou só porque você percebe que seu filho precisa de você, você vai ter muita dificuldade na sua vida. Porque qualquer momento que essa criança que cresce, que Deus me livre alguma coisa acontecer com essa criança, ou essa criança vai crescendo e vai ficando cada vez mais independente, você vai perder quem você é. Porque você associa a sua importância com a bebê, agora criança, agora adolescente, quem sabe adulto. E daí essa criança vai crescer, vai ter independência, e você vai sentir menos, vai sentir pedida. Porque agora não precisa mais de mim, o que será de mim? Então vamos logo no início parar com esse pensamento. Você não é mais importante só porque você tem bebê. Você é quem você é e seu bebê é quem ele é. Então, desassociando sua identidade da identidade do bebê. Para depois esse bebê não associar a identidade dela com a sua. Entendeu? Daí o desmame noturno é automático. Tudo isso para dizer que é automático. Não precisamos ficar inventando teorias e agendas e escalas. Eu não sei. Isso não vejo como muito importante. Eu estava passando por desmame noturno de forma automática, onde eu imaginava que o bebê ia precisar de mim e nem precisava. E quando eu vinha, eu imaginei que ele ia acordar a cada 3 horas, e agora já é 4, 5, 6 horas, né? Como eu já falei em outros pontos, eu já tive bebês, os últimos 2, por terem nascido no frio, ajudou, por serem meninos que mamam mais, por ser no fórmula, tem alguns fatores que são incluídos, mas esses bebês, 2 dos últimos 3, com um mês e meio para 2 meses de vida, passavam a noite inteira sem mamar. Não porque eu tirei o leite. Eu não cheguei a dar o leite porque o bebê não pediu. O bebê não pediu, eu imaginei que o bebê tivesse autonomia para decidir quando está com fome e não está. Esses bebês estavam bem acima do peso médio. Acompanhamento com pediatra e tudo, perguntei, o pediatra falou que não. O bebê já estava mais pra gordinho, tava mamando demais, gente, tá? Não era normal a quantidade que mamava. Nesses 2 casos, eles mamavam muito. Mas era porque eles pediam. Eu dava porque pediam. Eu não vou segurar o leite do bebê. Quando chora quer leite, eu dou. Mas nesses 2 casos, que não são comuns, não vai ser o caso, talvez no seu caso, com a questão da idade, né, de 1 mês e meio, 2 meses. Mas isso deve ser o caso, sim, quando tiver nas condições corretas, quando tiver mamando bem, tiver no peso certo, com acompanhamento do pediatra, que o desmame noturno seja, muitas vezes, automático. Às vezes, pode ser possível que seu pediatra falou, não, mãe, não precisa, pode diminuir, pode cortar, pode ser. Mas quando o ambiente já é, vamos dizer, não quero dizer perfeito, não tem um conceito de perfeito, porque
nada na vida é perfeito quando a gente pensa, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Quando o ambiente já é apropriado, já tem todos os fatores, tem a questão do clima de casa, do estresse, que a mãe está dormindo, não está estressada, o bebê já sabe que não precisa da mãe cada hora em hora, o bebê já está mamando bem, já está ganhando peso, já está bem fisiologicamente falando, psicologicamente, emocionalmente está bem, porque sabe que se eu fechar meus olhos, minha mãe não está ao meu lado, se eu abrir os olhos, eu não vou morrer porque a minha mãe tá ali na cozinha lavando louça, entendeu? Então tem tudo incluso. E daí, nessas condições, o bebê tá super bem, ele automaticamente vai dormir mais e vai mamar menos. E isso vai acontecer de forma natural, onde o desmame noturno não tem que ser forçado, não tem que ser uma briga, não tem que ser uma coisa assim, que a mãe fica tão frustrada. Pode ser uma coisa como no meu caso, onde acontece de forma bem natural, sem mesmo saber que existe um termo desmame noturno. Alguns termos existem que, honestamente, eu nunca soube desses termos, eu nunca soube que existia teorias e técnicas, simplesmente fui natural. Não porque eu faço tudo certo, fui uma aprendizagem também. E no seu caso pode ser diferente, você pode fazer diferente de mim, não tem o certo e errado. Mas eu só quero te ajudar a entender esse fato, de que quando o ambiente, quando você vê a coisa como um todo, não é só um sintoma disso, uma coisa, não são assuntos diferentes. O seu bebê não vê a vida dele como assuntos diferentes. Um assunto é a minha independência, um assunto é a minha aprendizagem das coisas, outro assunto é mamar, outro assunto, ele não vê isso, é simplesmente a vida dele. Então, nós precisamos ver como uma coisa toda e não como assuntos diferentes. E nesses casos, acaba fluindo e acaba sendo bem natural e não forçada.